ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Vamos lá? Amém? Pessoal, bom dia. A paz de Cristo a todos. Nós vamos continuar aqui no nosso estudo do livro de 1 Samuel. E hoje nós estamos no capítulo 4, né? Muito interessante, muito profundo esse livro. A gente, prestando atenção, a gente descobre coisas muito sérias aqui. Ok? Então vamos orar, né? Para a gente começar. Senhor nosso Deus, nosso eterno, nosso querido Pai, nós te louvamos, te bendizemos o teu santo nome. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã, servindo ao Senhor, crescendo a partir da tua palavra. Nós queremos a bênção do teu Espírito sobre esse momento, porque nada podemos fazer sem a tua presença. Nos guia em toda a verdade e prepara o nosso coração para o crescimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos para a gente fazer a introdução, tá bom? Vamos lá. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel e, estendendo-se pela peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vindo ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Tá bom. Amém, pessoal. Na semana passada nós estudamos sobre o chamado de Samuel, no capítulo 3. E a gente recebeu os princípios aqui de como Deus chama os homens, né? Como Ele recruta as pessoas para o seu serviço. E a partir do capítulo 4 a gente vai ver que o Samuel agora cresceu. Okay? Nesse capítulo aqui, o Samuel não é mais um menino. E nós podemos resumir o fechamento do capítulo 3, para a gente resumir como é que ficou fechado e como foi estabelecido o Samuel como profeta. 1 Samuel capítulo 3... diz assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Aí fecha o capítulo 3, né? Certo? Cresceu, se estabeleceu, foi reconhecido. Então esse texto é importante, está no capítulo 3 ainda, que cresceu o Samuel e agora ele está confirmado por profeta do Senhor. A partir daí a gente entra no capítulo 4. Está entendido essa transição? Ok?
nós vamos entendendo aqui que ele foi oficializado, né, como profeta de Israel. Agora ele é o oficial profeta de Israel. Então vamos começar no versículo 1 do capítulo 4. Olha como que começa, né? E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Tem um ponto e vírgula aí, tá? Porque esse assunto ele é sutilmente separado. A gente tem no versículo 1 aqui uma separação de assuntos. Quando você lê, e veio a palavra de Samuel a todo Israel. Esse é um assunto. Depois vem o segundo assunto. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. Então dá a impressão, quando vocês leem o versículo 1, que foi o profeta Samuel que disse para eles que eles deveriam ir sair para a peleja, né? Olhando para o versículo 1. Então vamos analisar o versículo. Olhando para o versículo 1, a primeira coisa que a gente imagina é isso. Se veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja, então a gente entende que foi a palavra de Samuel que autorizou o povo de Israel a sair a peleja. Não é isso? É isso que vocês entendem? Mas não foi isso que aconteceu. O que o texto está dizendo nessa primeira parte, e veio a palavra de Samuel a todo Israel, está dizendo o seguinte: o ministério de Samuel alcançou o norte, o sul, o leste e o oeste. Está dizendo isso. A partir desse ponto, essa primeira parte aí do versículo 1 está dizendo que o ministério do Samuel agora é um ministério nacional. Todos sabiam, todos deveriam ouvir, todos deveriam obedecer, todo mundo deveria respeitá-lo agora como uma voz de Deus instituída. É isso que a primeira parte do versículo 1 está dizendo. Tudo bem? Se vocês pegarem outras traduções, vocês vão entender um pouquinho melhor. Deixa eu repetir. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Ponto e vírgula. Está estabelecido. Ele agora foi oficializado. Ele agora é o homem que tem autorização de Deus para falar ao povo. E todo mundo tem que se submeter a ele. Depois do ponto e vírgula está dizendo o seguinte: Israel saiu a peleja contra os filisteus. Não significa que foi o Samuel que deu o aval para essa saída. Entenderam? No desdobramento do versículo, desse capítulo, vocês vão perceber que é isso que vai acontecer. Porque o Samuel é um profeta muito respeitado, tá? De uma unção muito grande, e o desdobramento da história vai revelar que não foi ele que autorizou. Então o grande problema é esse aqui desse capítulo. O problema é esse. A discussão central desse capítulo é essa. Quando a gente faz as coisas achando que a gente tem o aval de Deus. Então, essa vai ser a discussão central. A gente faz as coisas, às vezes de forma supersticiosa, e fala, não, é Deus que está fazendo, é Deus que está mandando, é Deus que está comigo. É sobre isso que esse capítulo vai falar. Sobre você agir por conta própria e você querer atribuir isso a Deus. Isso não acontece hoje? Então, por isso que é tão importante. Então, nós vamos ler o versículo 1 novamente para que vocês possam entender. Porque se for ler aqui, grosso modo, vocês vão interpretar de forma errada. Vamos lá. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Samuel agora é a voz de Deus para toda a nação de Israel. Ponto e vírgula. Vamos para o segundo assunto. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. A nação de Israel sai para combater com os filisteus. Ok? Só que os israelitas aqui estão sendo imprudentes ao correr para o campo de batalha sem o aval profético de Samuel em relação à guerra. Os israelitas estão sendo imprudentes porque estão indo para a guerra, estão saindo a peleja contra os filisteus sem o aval profético de Samuel. Não consultaram Samuel quanto às medidas necessárias que eles deveriam tomar nesse procedimento de guerra, porque a Bíblia mostra como você deve proceder em guerra. Ok? Existem ali princípios como você deve proceder em guerra, a gente vai ver depois lá na frente. Está entendido isso? Então vocês já imaginam o que acontece quando
você tem um porta-voz de Deus no meio da nação de Israel, que deve ser respeitado e instituído, um cara que foi totalmente formado por Deus. Vocês acompanharam a história dele, um garoto que desde novo já estava dando exemplo, e estabelecido como profeta, e de repente Israel resolve ir para a guerra, tomar uma decisão de guerrear contra os filisteus, sem consultar o profeta. O texto diz também no versículo 1, que Israel acampou-se junto a Ebenezer. Ebenezer significa, no original, pedra de ajuda. É uma analogia sobre Deus. Então, Ebenezer é como se você estivesse em Deus. Por isso que é pedra de ajuda, significa o Senhor. As pessoas gostam de dizer Ebenezer, né? Então, eles estão aqui acampados em Ebenezer. Eles estão no lugar certo. Mas eles estão achando que Deus vai fazer algo baseado em como eles acham que Deus deve agir. Compreenderam o que eu falei? Eles estão no lugar certo, mas eles estão achando aqui que Deus vai agir da forma como eles acham que Deus tem que agir. Certo? Vocês precisam entender as instruções espirituais contidas nesses detalhes do que eu estou falando. Porque isso tem a ver com a nossa vida espiritual. A gente tomar a decisão e achar e falar que foi Deus que falou, Deus que mandou, Deus que quer, e Deus não tem nada a ver com isso. Isso é um problema de igreja hoje, né? Que a gente está batendo toda hora a mesma coisa. Então nós vimos aqui, quando você for ler a história, você vai perceber que o favor de Deus na nossa vida não pode ser experimentado dentro dos nossos próprios termos. O favor de Deus, a bondade de Deus sobre nós, não pode ser experimentado a partir dos nossos próprios termos. É Deus que determina como é, ok? É Deus que determina como deve ser feito. Deus estabelece condições para que a gente possa experimentar a mão dele sobre a gente. Mas ele estabelece as condições, a gente sabe disso. Se a gente não cumprir o padrão de Deus, a gente perde a experiência da intervenção dele na nossa vida. Se a gente não respeitar os princípios de Deus, as ordenanças de Deus, a gente não vai experimentar a intervenção dele na nossa vida, está claro? É isso. Então a gente tem que pensar o seguinte: se não está dando certo, é porque por mais boa vontade que eu tive, mesmo assim, eu devo ter feito alguma coisa que Deus não gostou. Entendeu? Deu para entender isso? Por mais que você tenha boa intenção, o reino de Deus não é feito de boa intenção, ele é feito de princípios. Às vezes, com a boa intenção, você comete um ato contra a vontade de Deus, não é verdade? Às vezes o cara vai abrir uma igreja. Ah, pastor, abrir igreja é bom, né? Depende, não é? O cara fala assim, eu tenho que ter igreja aqui nesse bairro. Depende. Depende da igreja. Se for uma igreja herética, é melhor não tê-la. Ok? É melhor não tê-la. Talvez você não está entendendo o que eu estou falando. Pastor, mas podia ter umas 100 igrejas. Quais? Quais igrejas você queria ter? Você queria ter 10 igrejas e 90 seitas? Entenderam o que eu estou falando? Então, nem toda boa intenção é segundo a vontade de Deus. Tem coisa que está funcionando, mas não é pela vontade de Deus. Tem homens que estão na frente de liderança, não é pela vontade de Deus. Tem pessoas que estão fazendo coisas, não é pela vontade de Deus. Tem eventos sendo realizados, não é pela vontade de Deus, é pela nossa vontade. Esse é o ponto que a gente tem que pensar sobre igreja. Porque o que importa é a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus, às vezes é desconfortável para nós. Mas é a vontade dele, a gente vai fazendo, ele quer, se o senhor quer, vamos lá. Entende? Porque ele sabe o que é melhor para nós. Agora vamos para o versículo 2. Já que Israel foi para o campo de batalha para enfrentar os filisteus. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Estendendo-se a peleja, o que aconteceu? Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Deu para entender agora? Tranquilo? A gente entendeu o resultado, né? 4.000 pessoas, 4.000 soldados de Israel foram mortos pelos inimigos.
É igual crente tentando lutar contra ímpio. Não tem aquele negócio? Vamos dizer que os ímpios colocaram uma boate aqui do lado da igreja. Aí eles vão, nós vamos acabar com eles, que nós somos filhos de Deus. Não tem esse negócio? A igreja tem essas coisas. Nós vamos acabar com eles, nós somos filhos de Deus, e nós vamos começar aqui, você vai ver, a gente começa a fazer um monte de coisa. Fazendo uns atos proféticos irresponsáveis. Deus mata o dono. Já vi esse troço, os caras falam, mata o dono. Eu mando matar porque eu sou profeta. Eu já ouvi você também, né? Mata o dono. Aí você fala, mata o dono, poxa. Aí daqui a pouco acontece um problema, que a boate se fortalece, a igreja se enfraquece. Daqui a pouco descobre-se que a igreja está irregular e que a boate está regular. Fecha a igreja e a boate fica aberta. E aí, o que acontece? Vocês duvidam disso? Fecha a igreja e a boate fica aberta. Porque eles estão tudo regularizados lá, a gente está tudo irregular. Os santinhos de Jesus estão tudo irregular. Entende? Aí nós perdemos a batalha. Mas como é que pode isso? Perder a batalha para ímpio? De vez em quando a gente está vendo um cristão perdendo batalha para ímpio. Entendeu? E aqui a gente viu. Foram para o campo de batalha. 4.000 morreram. O resultado da batalha é a prova de que eles não seguiram as orientações de Deus pela voz do profeta Samuel. Está claro isso? Ou não? Tá aqui. Então, contra fatos, não tem argumento. Nós perdemos. E quando a nação de Israel perdia, a gente está acostumado a ver como é que eles faziam. Vocês lembram? Eles choravam, se quebrantavam, rasgavam as vestes, jogavam terra na cabeça, falou, Senhor, faziam jejum, sacrifício, vocês estudaram isso. Aí Deus falava, o problema está aí. Ó. O problema de vocês é esse. Entendeu? Deus tinha misericórdia deles porque eles olhavam para o mau resultado, iam até Deus e choravam diante de Deus, se humilhavam diante de Deus, rasgavam suas vestes com um sinal de quebrantamento, jogavam terra na cabeça, jejuavam, e Deus falou, agora eu vou dar a direção para vocês. O problema está sendo esse. Vocês foram, mas sem, né? Eu não falei para vocês ir. E quando eu falei para vocês irem, não falei que vocês iam vencer. Lembra da história passada? Vocês têm que saber o que eu estou falando. Só que aqui eles não se preocuparam em buscar a orientação de Deus através do oráculo aqui, que é Samuel. E nós vimos a preparação de Samuel, né? Detalhada. Detalhada. Vocês lembram que a nação de Israel estava na escuridão. Os textos disseram o seguinte, ó, não tem, a palavra de Deus era escassa, lembra disso? Não tinha voz de Deus, tudo aquele silêncio profético, de repente, aí vocês ouviram que Deus falou lá através dos profetas, ó, vou levantar uma voz tão forte que vai tinir os ouvidos de vocês, lembram disso? Eu vou levantar uma voz tão poderosa, vocês vão me ouvir de forma tão clara, que o ouvido de vocês vai ficar vibrando assim, igual quando passa um carro de som. Entende o que está falando? Então ele está falando, o cara que vai vir agora, o profeta que eu vou levantar, ele vai falar alto e audível, vocês não vão ter como ter dúvida. Vocês só vão errar se vocês quiserem. Entenderam o que eu estou dizendo? Todo mundo ligado nisso? E eles fizeram isso? Eles não fizeram, então perderam 4.000 pessoas na primeira batalha. E a prova está aqui, de que eles não seguiram as orientações de Deus. Se você seguir as orientações de Deus, você pode ter a certeza que o resultado da sua batalha vai ser positivo. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Vamos dar uma olhada em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vamos dar uma olhada. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. O que diz o texto? E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecor, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé. Essa é uma batalha da época de Josafá, é outra história. E disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Aqui que é o ponto.
Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Viu? É um princípio. Entenderam isso? Se vocês creem em mim, vocês estarão seguros. Se vocês crerem no que os profetas estão falando, vocês vão prosperar. Amém? Vamos seguir. Agora vamos ver, a partir do versículo 3, como que as pessoas geralmente se relacionam com o Senhor. Que não é da maneira certa. Como a maioria das pessoas se relacionam com Deus numa situação dessa. Vamos para o versículo 3, olha aí. E voltando o povo ao arraial, quebrados, né? Sobrou só assim uns gatos pingados. Os que chegaram se arrastando disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por que Deus permitiu isso? Por que nós perdemos a batalha? Porque botaram na conta de Deus. Vitória nossa. Fracasso, Deus que é responsável. Quando a gente tem vitória, a gente acredita para nós mesmos. Quando a gente tem fracasso, a gente acredita para Deus. E eles estão dizendo isso aqui. Mas que não foram vocês que saíram por conta própria, assim, decisão de vocês mesmo? Agora vocês vão chegar aqui. Os anciãos de Israel, os líderes, cabeças de Israel, chegaram e disseram: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por quê? Não perguntando. Não deveriam perguntar, deveriam fazer o quê? Rasgar as vestes, jogar terra sobre a cabeça, pedir perdão a Deus, se lamentar, fazer o jejum, oferecer sacrifício, para Deus dizer assim: é por causa disso. Entenderam? Mas só que eles não vão fazer isso. Aqui está o problema. Sabe o que eles vão dizer? Olha a partir da parte B do versículo 3, eles vão dizer: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor. Pega a arca da aliança lá e traz aqui, que nós vamos botar no meio do arraial para a gente guerrear, e nós vamos mostrar para os filisteus como é que a gente vence. Tem uma superstição aqui, né? Estão lidando com Deus de forma supersticiosa, não estão seguindo princípios. Quando você não segue princípios, você vai lidar com Deus de forma supersticiosa. A gente traz a arca, e a gente coloca no meio da gente, e aí os filisteus vão perder a batalha. Eles estão dizendo: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Porque a arca representava a glória de Deus. A arca era a representação clara de Deus. Ali, com seus elementos dentro dela. Vara de Arão, lembram disso? Os mandamentos, e aquele bocadinho de maná dentro de um recipiente. Estava lá dentro. Representando Deus da provisão, Deus do poder e Deus da lei. Aí eles disseram: o tabernáculo está lá, a arca é poderosa, né? A arca era poderosa, ninguém podia chegar perto. Mas eles disseram o seguinte: traz a arca, vamos botar no meio da gente aqui, traz lá o crucifixo, entendeu? Traz o óleo. Esse é o problema. O problema não é o óleo de unção. O óleo de unção é um mecanismo de fé. Mas quando você usa o mecanismo de fé de forma errada, você criou uma superstição. Entende? Entende? É como a gente vai no monte, né? Vamos no monte. Se você usa o monte de maneira certa, tendo os princípios, bem. Mas quando você começa a usar a oração no monte como algo que tem um cheiro de poder, você cria uma superstição. Entenderam ou não? Tudo que a gente tem na igreja, a gente pode usar dentro dos princípios de Deus. Dentro dos princípios de Deus vão funcionar. Se você usar qualquer elemento espiritual ou religioso dentro da igreja de forma errada, é igual o cara que tem a gravata, né? O do pregador. Aí ele pega a gravata e fala: minha gravata tem poder. Aí você não tem isso. O terno também. Já ouviram falar do terno? O terno do pregador, ele pode ser usado dessa forma para poder ficar passando na cara dos outros para eles caírem? Fala aí. O que vocês acham? Não é para isso, é para ele se vestir. Não é para ele poder usar como fonte de poder. Aí vocês vão fazer a pergunta assim: pastor, mas por que o pessoal cai?
Pode fazer. Faz para mim a pergunta. Por que o pessoal cai, pastor? Por que o pessoal dá o tererê? Por que o cara vem com a espada assim e bate no... Já viu na internet? O cara vem com a espada do poder e encosta do cara. Já viu o cara encher a boca de água e soprar no cara? Por quê? Por que cai, pastor? Faz a pergunta. Por que cai? Por que acontecem alguns movimentos extraordinários? O que vocês acham? Quem quer responder? Você vai dizer que é psicológico. Vocês vão dizer que é psicológico? Pode ser psicológico. Pode ser. Sugestão. Pessoa sugestionada, ela também cai. O padre Quevedo provou isso para alguns pastores. Entendeu? Mas o pior problema é que a igreja acredita em manifestações, porque a manifestação, e são sinais, é de Deus. Eles ignoram o poder do diabo. O problema das pessoas é esse. A Bíblia diz, Jesus falou sobre essas coisas. Sobre o diabo que pode operar sinais. Pastor, mas como é que a gente sabe? Depende de como você está usando os elementos. De como você está usando os elementos. Porque se você mexer as peças de forma errada, se você quer colocar pastor como Deus, você vai ter um problema. Se você quiser colocar um altar desse aqui como algo de poder, você vai ter problema. Se você achar que óleo é poderoso, você vai ter problema. Se você achar que monte ou jejum tem poder, você vai ter problema com Deus. Porque você está esquecendo que só existe uma fonte de poder. Os discípulos disseram, Jesus, Senhor, em teu nome os demônios se submetem a nós. Em teu nome. Ficaram espantados. Sabe por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Você ouviu falar disso? Onde é que tem poder? Fala, no nome de Jesus. Agora, pastor, mas eu vi o poder, o cara caiu. O cara estava assim, pastor, o cara voou para trás. Aí, eu volto àquele assunto. Nós estamos explorando outra região que não é de Deus. Nós estamos acessando a segunda realidade, que é o mundo oculto. Não pensa em charlatanismo, não, que isso é pouco. É pouco. A maior parte dos movimentos que existem em algumas igrejas, eles estão acessando o mundo das trevas sem saber. Você vai ver o cara falar assim, você tem um Fusca, né? Eu sei o chassi dele. A pessoa... Aí fala o chassi do carro. Aí, pastor, o cara falou o chassi do carro. Nem eu sei, eu tenho que olhar no documento. Já viram isso? Pastor, falou o nome da minha mãe que morreu já tem 30 anos. Falou o CPF da minha mãe. Falou assim. Não se iluda que não é charlatanismo, não. É acesso ao mundo oculto. Se você não respeitar os parâmetros do reino de Deus, os protocolos do reino de Deus, você vai entrar por uma porta diferente. Você vai estar lá dentro. Onde quem governa são os espíritos malignos. Esse é um problema. Já viram as mulheres que eram adivinhadoras na Bíblia? Pitonisa, já viram? Não, vocês acham que... O que vocês acham que aqueles magos fizeram diante de Moisés e Arão? Quando eles fizeram uma cobra aparecer. Vocês acham que eles arranjaram... Naquela época não tinha tecnologia para isso não, irmão. Eles fizeram uma serpente aparecer, porque eles eram ocultistas. Eles sabiam acessar o mundo oculto, virou uma serpente diante deles, e daqui a pouco o Moisés jogou a vara dele, a serpente de Moisés engoliu a outra. São duas forças operando ali, você não subestime isso não. O pessoal tem a mania, que charlatanismo, irmão. É demônio mesmo, operação de demônios, porque não segue princípios de Deus. Você vê o cara vaidoso lá, que não sei o quê, todo não sei o quê, construindo império. Você olha na cara do cara, tem cara de bandido.
Tem cara de bandido. Você fala assim, pois, meu Deus, usa esse cara. Homens de Deus e mulheres de Deus não tem cara de bandido, não. Tem luz diferente. Homens e mulheres de Deus não tem jeito de gente complicada, não. As luzes são diferentes. O pessoal olha e fala assim, não entende, rapaz, mas como é que aquele cara fez? Tem um cara agora ensinando a você colocar anjo para trabalhar. Para você. Você quer treinar os anjos para trabalhar para você? Daqui a pouco vai aparecer uma luz na frente do cara. Não, mas eu vi. Ele chegou, eu vi. Você viu o anjo? Vi. E como é que era? O anjo, rapaz, tinha uma asa assim. Você está muito enganado. Nós não podemos dar ordem para anjo. A Bíblia diz que quem dá ordem para anjo é Deus. Dá ordem aos teus anjos. A gente não pode dar ordem para anjo. Quando você conseguir dar ordem para anjo é porque você está acessando outro tipo de anjo. Porque uma coisa é poder de Deus, outra coisa é poder das trevas. E a Bíblia diz que poderia até, a ponto de enganar até os escolhidos. Esse é o problema. Operadores de sinais. Então, quando você olha desconfiado, você fala, rapaz, esse cara tá... Rapaz, esse cara fez eu... Estava aqui, eu caí lá pelo chão de uma vez, parece que uma força me empurrou, rapaz. E ele só pediu só R$1.500. É Deus. Aí você fala, por que pediu R$1.500? Associou o pedido ao poder. Se não existe essas associações na Bíblia. Do mistério, o poder de Deus associado a preço. Aliás, os que quiseram cobrar preço, teve um que ficou com lepra, né? Que o Naamã não queria. Queria pagar o profeta, e o profeta falou, não, você não... Lembra disso? Aí o servo dele foi lá querer receber. Não vai receber. Aí ele ficou cheio de lepra. Entende? É isso que acontece na Bíblia. Quando você cobra por aquilo que você tem que dar de graça, você deveria ficar cheio de lepra. Aquilo que você recebe de graça, você tem que dar de graça. Como é que você vai cobrar? Pastor, mas nós temos que construir. Tá. Você tem um propósito? Tem um propósito ali. Agora você vai, mas para onde vai esse dinheiro? A parede da igreja está caindo, você só está pedindo, irmão. Você está pedindo dinheiro, a parede está caindo, e quando é para consertar a parede, você pede para juntar os irmãos para consertar a parede. Então tem alguma coisa errada com esse negócio. Então isso aqui já está sinalizando para a gente. E o que move o povo? Movimento, poder. A gente gosta de poder de Deus também. Nós conhecemos o poder de Deus. Por isso nós estamos aqui. Nós somos uma igreja renovada por isso. A gente conhece o poder de Deus. Mas nós estamos nos propondo a ter uma vida com Deus, mas não ficar viciado só em ver poder. O poder tem que seguir a gente, né? Nós vamos seguir poder, não. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Então, a gente vai vivendo a nossa vida, os milagres vão atrás da gente, vão acontecendo na nossa caminhada. Agora, não vamos ficar correndo atrás. Não vamos ficar correndo atrás, vamos ver, o cara está lá, daqui a pouco nós vamos nos embaraçar. Porque você pode estar dentro do mundo ocultista, com os demônios fazendo hora com a sua cara, e você vendo coisas e falando, isso é coisa de Deus. Por quê, pastor? Porque brilhou, né? Enquanto Satanás pode se transformar também num anjo de luz. E pode. Vocês entenderam o que eu disse? Nós temos aqui uma nação que tem uma arca poderosa. É tão poderosa, tem que ser guardada no lugar santíssimo, reservado, e ninguém pode chegar perto, nem olhar para ela e nem tocar nela, a não ser o sumo sacerdote. Ninguém. Mas aqui, a nação de Israel diz, tragamos, disse Ló, a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. É uma coisa como se Deus fosse obrigado a proteger eles, mesmo nas escolhas particulares deles. Que eles faziam, entendeu? Deus tem a obrigação de cuidar de nós. Nós vamos fazer o que a gente quer, mas não é por aí. Eles faziam o que queriam antigamente, vocês lembram? Cada um fazia o que queria porque não tinha liderança. Só que agora eles têm um juiz. Agora eles têm um profeta.
Agora eles têm um homem de Deus, mas eles não podem fazer o que eles querem mais. Lembra disso? Eles têm que seguir a orientação de Deus. Eles vão errar de novo. Eles não buscaram o caminho do quebrantamento. Eles resolveram simplesmente dizer assim, não, vamos pegar a arca lá, nós perdemos por isso, traz a arca e bota no meio da gente. Gente, vamos nos quebrantar. Se nós perdemos a batalha, vamos orar, vamos jejuar, vamos se prostrar diante do Senhor, para Ele falar para a gente por que não deu certo. Porque a gente perdeu aquela partida. Não vamos ficar buscando mecanismo. É porque a gente não ficou na mata 3 dias, é por isso, entendeu? É porque a gente não trouxe o profeta certo, porque a gente podia ter chamado aquele pregador. Porque a gente podia, né? A gente tinha que ter feito aqueles 3 dias de, né? Não é isso. Deus falou, vão para o joelho e se arrependam para que eu possa dizer para vocês por que vocês perderam a partida. É isso que deveria ser feito. E a instrução para as guerras eram claras. Deuteronômio 20 está lá instruído como que eles deveriam ir para a guerra. Sabiam. Exatamente. Parece que eles acharam uma solução aqui particular que não está prescrita na palavra de Deus. Eles disseram, tragamos, disse Ló, a arca da aliança do Senhor, venha no meio de nós para que nos livre da mão dos inimigos. É assim, a gente pega as coisas de Deus, a gente pega Deus e carrega para onde a gente quer. A gente pega Deus e fala assim, vamos pegar Deus, vamos jogar em cima do inimigo. Ô Deus, o vizinho lá de casa está me enchendo a paciência, tá fechando minha garagem, está brigando comigo, mata ele, Deus. Não é assim? A gente faz. Que eu sou filho de Deus, você vai ver. Vamos ver se Deus é manipulável. Vamos dar uma olhada. Mandar buscar a arca é como se eles quisessem levar Deus para onde eles querem. Mas a ordem de Deus era o quê? Que a arca da aliança ficasse dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Você acha que pode mexer? Ninguém podia tocar. Porque se tocasse, se pegasse, se olhasse, era morto. Ok? Não existia instrução, gente, para tirar a arca de dentro do tabernáculo. Ok? Não se pode manejar a glória de Deus ao bel prazer. Você não pode usar o poder de Deus segundo a sua vontade. E eu volto na história do Uzá. Lembra disso? Davi queria transportar a arca, vocês vão ver depois lá na frente, nos outros capítulos. Davi estava tão animado, rapaz, com Deus, com a glória de Deus, a arca de Deus, que ele resolveu fazer o seguinte. A determinação era o quê? Quem tinha que carregar a arca de Deus eram os levitas. E tinha que ser sobre os ombros. Sobre os ombros. Então, os levitas que faziam com que a glória de Deus se movesse sobre os ombros. Por isso que o ministério de louvor, eles trazem a glória de Deus. Entende o que eu estou falando? E a palavra é a manifestação da glória de Deus. Está definitivo isso aí para você entender? O louvor traz a glória de Deus. E a palavra é a resposta da manifestação da glória de Deus. Entendido? A importância do louvor? O que os levitas têm que fazer? Os levitas aqui teriam que carregar sobre os ombros. Deu para entender também? Tinha que custar isso aqui deles. Aí vem a responsabilidade do ministério de louvor. Se quiser conseguir suportar o peso da glória de Deus, é aqui, é no ombro. Aí tem que ter esforço, resistência, entende? Deu para entender? O sacrifício do ministro de louvor. Daqui a pouco, o Davi falou assim, não, gente, vamos melhorar esse negócio. Vamos construir um carro de boi novinho. É como se dissesse assim, vamos comprar uma Ferrari e vamos amarrar em cima da Ferrari a Arca da Aliança e vamos transportar na Avenida Beira-Rio. Entenderam? Isso aqui. O Davi achou que ele estava tão assim com Deus que ele falou, agora nós vamos melhorar
o transporte. E aí fizeram um carro de boi novinho, botaram os bois para puxar. Aí o pessoal caminhando, aí o boi tropeça, a carroça faz assim, o Zaque querendo pegar para segurar a arca, quando ele bota a mão na arca, pô, caiu morto. A Bíblia diz que Deus abriu rotura nele, Deus partiu ele no meio assim. Aí o Davi, o que é isso? Diz que o Davi ficou triste, ai meu Deus, por que o senhor fez isso? Eu estava tão cheio de boa intenção, queria colocar um carro de boi para melhorar o transporte. Ele queria operacionalizar a glória. Ele queria colocar a tecnologia na glória. É igual isso aqui, a gente coloca som, data show, a gente coloca amplificador para melhorar a nossa logística da igreja. Mas quando se trata de glória, é aqui, ó. É no jejum, na oração, no estudo e na consagração. Entende o que está acontecendo com as igrejas? A igreja pega e bota um monte de tecnologia e vai, agora Deus desce. Então, comprou um aparelho de som, um teclado desse custa 100 mil conto, uma mesa de som 70, e aí o microfone desse bom aí demais, agora nós estamos por dentro, agora nós vamos arrebentar nessa cidade. Porque quanto mais tecnologia, menos serviço. Quanto mais equipamento, menos serviço. Quanto mais carros de bois, menos ombro. Estão entendendo o que eu estou falando? Só que Deus diz o seguinte: vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas quando se trata da minha glória, é no ombro de vocês. Vocês nunca terão, se vocês não pagar o preço, o sacrifício da minha glória. O Davi quis fazer gracinha. Ele quis mover Deus na tecnologia. Do novo carro de boi, lançamento. Aí o rapaz morreu. Cheio de boa intenção, queria segurar para proteger a arca da aliança, tadinho do menino. Deus podia ter falado assim, tadinho, está cheio de boa intenção. Mas não tem nada a ver com boa intenção. Deus não vai quebrar princípio para favorecer ninguém. O princípio quebrou o cara no meio. Pô! Ou não quebrou? Aí o Davi ficou assim, revendo o que eu tenho que fazer, meu Deus. Porque, meu pai, eu não estou entendendo como é que move a glória do Senhor. Deus está dizendo, agora você vai aprender. Aí a arca que matava, está todo mundo com medo daquela coisa toda, ela vai parar na casa do Obed-Edom, lembra? Um homem tranquilo, simples, de família. O cara bota a arca lá na casa dele, fica tudo bem, não morre nem um mosquito. O que é isso? Davi falou, os interesses de Deus são diferentes. Os interesses de Deus são diferentes dos nossos. Deus não vê como a gente vê, a gente fica empolgado com esse monte de coisa, né? Bonita, mas Deus não está nem aí, porque Deus está olhando aqui, ó, dentro da gente. Tudo isso é bom para nós, é bom para nós. Facilita o nosso trabalho, né? O problema é que a igreja não quer mais ter ombros, ela quer ter carroças. Vocês estão conseguindo entender a profundidade disso ou não? Ou não? O povo não quer orar, irmão. O povo não ora, o povo não jejua, o povo não paga preço, o povo não quer. Tudo é facilidade. Ah, eu não vou na igreja não. Vou na igreja não. Por quê? Eu estou sem carro. Você mora 5 minutos da igreja, irmão. Vai a pé. Ué. Vai morar em São Paulo para você ver quanto você anda para você ir para a igreja. Tem que pegar metrô. É assim que o povo faz. Ah, mas está chovendo. Graças a Deus, eu estou pedindo chuva a Deus. Mas está chovendo. Quanto custa um guarda-chuva? Quanto custa um Uber para chegar aqui na igreja? Pede um Uber, irmão. Os caras falam comigo assim, por que eu sei carro? Pede um Uber, irmão. Liga para o irmão, me dá carona. Quero ir para a igreja. Porque o povo quer carroça. Eles não querem ombros. Entendido? E aí, nós temos esse grande problema. Esse erro que Davi cometeu. Vamos para o versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló. Eles estão indo para o tabernáculo pegar a arca. E trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. Nossa. Aí você vai fazer a pergunta, pastor, por que eles não morreram? Que Deus é inteligentíssimo, só por isso. Porque Deus é inteligentíssimo. Não é? Eles foram lá pegar a arca. E a arca que eles começaram a fazer dela uma superstição, ela deixou de ser uma arca poderosa naquele momento. Entende?
Você pode fazer da Bíblia uma arma poderosa, mas se você não seguir princípios, ela é mais um livro que está em cima da sua prateleira cheio de poeira, como muitas pessoas têm em casa. Entende? O poder não está nas coisas. Gente, o poder não estava na arca, o poder estava em Deus. E as pessoas não entendiam, era só um simbolismo para poder cumprir a obediência. O poder não está aqui nas coisas que a gente tem, o poder está em Deus. A gente não pode se apegar nas coisas. Eles foram o seguinte: a gente desobedece a Deus, a gente quebra os princípios dos mandamentos de Deus em relação à arca, a gente vai lá e pega ela e traz. Quando eles foram pegar, eles pegaram só uma caixa. Deu para entender? Pegaram a caixa. Estratégia de Deus. E eles estão trazendo. Imagina o Eli, que era o sumo sacerdote. Ele deve ter ficado lá. Não pode, gente, não pode. Era o Eli, era o guardião, gente. Mas vocês vão saber quem foi que pegou a arca. O texto vai dizer, enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Olha a força que está dando aqui na arca. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vocês conhecem esses caras? Eles foram lá e pegaram a arca, o pai dele falou: fazer o quê? Né? Já estão fazendo um monte de coisa, eu não estou falando nada mesmo, né? Os meninos estão nadando de braçada aqui dentro da igreja, não é isso? E o pai ficou omisso lá, preocupado. Mas ele sabia da gravidade, mas não tem mais força com os filhos. E os meninos pegam a arca e levam a arca para o meio do arraial. O texto está dizendo que eles vêm trazendo a arca de Deus. 2 filhos de Eli tiveram coragem de entrar no Santíssimo, que eles não eram sumos sacerdotes. O pai era. E colocar as mãos sujas deles na arca da aliança e trazer para o arraial de guerra. Está certo. Está todo mundo achando que está tudo certo. É só uma superstição. Estão usando mecanismo de poder de forma supersticiosa. A gente leva Deus para onde a gente quer. Entende? Estão entendendo? Versículo 5: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo: agora a gente vence. Agora chegou o pote de azeite de Israel. Agora nós vamos descer, chegou a areia do Sinai. Chegou as pedras do Sinai. Agora nós vamos arrebentar. Agora chegou 1 litro de água do Rio Jordão. Você vai ver o que vai acontecer aqui agora. Eles estão dizendo. Israel gritou com grande júbilo até que a terra estremeceu. Terra estremecer, isso aqui é uma força de linguagem, tá, gente? Não quer dizer que a terra... Porque eles gritaram tanto, foi tão forte, né? Então, é simplesmente força de expressão. Não é no sentido literal. Quando o povo viu a arca de longe, gritaram com grande júbilo. Expressões de alegria e júbilo, envoltos em quebra de princípios espirituais. O culto está animado hoje. Entende? Todo mundo gritando: Cadalias, agora nós vamos. Ei, filisteus, vocês vão ver com a gente agora. Quase que os filisteus acreditaram nisso. Agora vocês vão ver. Agora chegou o manto sagrado. Agora chegou o homem de Deus, rapaz. Nós trouxemos o homem de Deus lá. Aquele cara que é fogo puro. Agora você vai ver, demônio, o que nós vamos fazer com você. Vamos ver se funciona assim. Eu quero que vocês sejam honestos com a Bíblia, tá? Eu estou dando a Bíblia para vocês. Não estou conversando fiado aqui, não. Tá? Então sejam honestos para receber o que está sendo dito nas Escrituras, para depois falar, que as Escrituras, eu não estou falando de mim mesmo, eu estou mapeando versículo por versículo. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor, Arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Esse é o chamado entusiasmo religioso. Entusiasmo religioso, superstição. Versículos 6 a 8, os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, eles ficaram com medo, né? Ué, eles perderam 4.000, agora estão felizes, estão contando com o quê? Esse cara com medo. Normal. Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Eles falaram, será que tem alguma coisa ali aqui? Né? Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, os filisteus. Eles estavam tão animados, o povo de Israel, que os filisteus começaram a acreditar.
que tinham algum poder no meio deles. Eles disseram: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Porque eles são politeístas, eles adoram vários deuses, e eles acreditam que o povo de Israel também adora. Por isso que falou no plural. Esses são os deuses que feriram aos egípcios e com todas as pragas junto ao deserto. Eles sabiam da história do povo de Israel. Eles estão dizendo, eles estão contando vantagem porque Deus vai agir de novo no meio deles. Agora, lascou. Os filisteus se atemorizavam, porque sabiam das histórias passadas. Versículo 9. Aí vem um cara lá que é aquele cara otimista, né? O coach dos filisteus. Cobra criada. Viu aqui todo mundo reclamando, vamos perder a guerra. Aí ele chegou e falou: esforçai-vos, falou para eles, sede homens, ó filisteus, que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós, sede, pois, homens e pelejai. Ele falou: levanta a cabeça que nós vamos vencer. Opa, funciona. Né? Aqui é o momento que o coach vale mais do que um sacerdote, hein? E aí a turma se fortaleceu, gente. Os filisteus falaram: é mesmo? Então é verdade, nós vamos vencer. Tirou o medo da galera. Você vê o poder de um líder, né? Você viu o poder? Todo mundo atemorizado, o cara falou, todo mundo levantou de novo. A intervenção da liderança dos filisteus não permitiu que eles fossem abatidos pelo medo. Versículo 10. Por causa da palavra dessa pessoa para os filisteus, então pelejaram os filisteus. Foram para a guerra. Com arco e tudo. Vão cair para dentro. Israel foi o quê? Ué, gente. Cadê a arca? O coach gerou uma motivação com a palestra de 5 minutos. E o povo de Deus com a arca da aliança, crucifixo, óleo de Israel, manto sagrado, levaram até o púlpito do pastor para lá, gravata do pastor pentecostal, levaram tudo, o paletó dele, estava tudo lá os crentes. É isso que está acontecendo aqui? Não adiantou nada. Deus estava falando: gente, vocês estão por fora, não estão nessas coisas. E vocês vão saber quando vocês estiverem lutando. E quando vocês estiverem conversando, vai estar tudo certo. Vocês vão achar. O dia que vocês entrarem numa luta de verdade contra o demônio, vocês vão entender que eu não estou nessas coisas. Está tudo certo aí? Estou dando para vocês uma coisa muito importante, tá? Não estou, gente. Vocês são supersticiosos. Vocês acreditam em coisas, vocês acreditam em objetos, vocês acreditam em poder das coisas. Não tem poder, só existe um poder, é Deus. E o texto está dizendo que Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. Agora vamos piorar, hein? E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30 mil homens de pé. Uai, gente. Sem o amuleto, 4 mil. Com o amuleto, 30 mil. Pelo amor de Deus. Sem arca, 4 mil. Com arca, 30 mil. Rapaz. Mas estava todo mundo ali, né? Vocês entenderam o que Deus está dizendo aqui? O povo de Israel anulou o poder da arca quando eles lidaram com ela de forma errada. O poder se tornou apenas uma superstição religiosa. E essas coisas não podem ser lidadas assim. Igreja, templo, altar, coisas, objetos, isso é idolatria. A prova está aqui. Vai lá para a guerra com o seu santo, que você acredita nele. Aí o cara fala assim: que eu não acredito em igreja evangélica. Eu gosto de pastor de igreja evangélica. Odeio esse povo. Aí vai lá prostrado diante do Deus dele. Estão entendendo o que eu estou falando? Aí quando não dá certo, tem como colocar meu nome lá na oração da terça-feira não, da igreja? Não é, mas passou a acreditar agora? Vai lá no seu Deus, ajoelha diante dele. Não fizeram isso com o Elias, falou: vai lá, fala com Baal. Grita mais. Vocês gritaram pouco. Grita mais. Gritando para o Baal. Grita para o Baal.
Vai lá, pega o seu manto sagrado agora, pega o seu óleo de unção, pega lá o seu paletó poderoso, a sua gravata poderosa, o homem poderoso que você acreditava nele, pega lá. Pega o templo sagrado que você falou que era, o altar, né, aquela Bíblia que você comprou lá de Israel, que você falou que ela era diferenciada, a água que você trouxe do Jordão num litro, que você fez campanha na igreja para o pessoal pegar. Pega lá, pastor. Seu filho está doente, pastor. Você não vendeu para o pessoal? Você não falou para o pessoal, todo mundo, cada um levar um, dá 1000, que todo mundo ia ser abençoado, o vidrinho de água do Jordão? Usa agora o vidrinho de água do Jordão lá, pastor, para salvar seu casamento. É isso que eu quero falar. Desculpa o tom, mas é isso que eu tenho que fazer para poder confrontar a idolatria. Só existe um. Né? Só existe um. Quando o Pedro falou, vamos fazer 3 tendas aqui no monte, uma para o Senhor, Jesus, outro para Moisés, outro para Elias. Deus deu uma bradada no céu e falou, o quê? Está ficando doido, Pedro? Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Desapareceu Moisés e Elias. Quem é Moisés, rapaz? Quem é Elias, gente? Perto de Jesus Cristo. Ele está dando recado para quem? Principalmente para o povo religioso. Os judeus que não aceitam Jesus, que acham que a figura de Moisés é poderosa. Outros lá de outras religiões, que o Maomé. Tá, vamos lá. É isso. Nós vimos aqui que a arca, que foi tratada de forma errada, não foi párea para o coach dos filisteus. Ok? Virou superstição. Versículo 11. Foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, morreram. Não morreu aqui diretamente pelo toque na arca, mas morreu pelas mãos dos filisteus. Ficou pior. Melhor cair na mão de Deus, né? A morte dos filhos de Eli, ela já havia sido decretada lá atrás, vocês viram, né? Foi decretada por Deus, mas foram os filisteus que o mataram. Os mataram, né? Matou os 2. Mas na verdade a gente sabe que foi Deus. De uma forma diferente, porque os filisteus foram só instrumentos de Deus para realizar. Deus poderia tê-los matado logo que eles tocaram na arca? Poderia. Mas propositalmente Deus quis dar uma lição para a nação inteira aqui. Inteira. De uma forma misteriosa, Deus preferiu trazer essa morte no meio do arraial pelas mãos dos filisteus. Sem a arca, 4.000 soldados perdidos. Com a arca, 30.000. Deus não os defendeu. Fez isso de propósito. Para ensinar para eles uma lição. Que ele não pode ser usado como um amuleto de sorte. Deus não pode ser usado assim, como um amuleto de sorte. Entenderam? Queria que vocês entendessem mesmo. Versículo 12 a 17. Então correu da batalha um homem de Benjamim. Sobrou um. Hein? Chegou no mesmo dia a Siló. E trazia as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. Agora, né? E chegando ele, eis que ele estava sentado numa cadeira olhando para o caminho. O Eli já estava preocupado, porque quando ele viu os filhos levarem a arca, ele falou, esse troço não vai dar certo. Sabia, o cara era sumo sacerdote. Ele falou, esse negócio não vai acabar bem, rapaz. O que esses meninos fizeram? Ele estava já pendurado assim, olhando para ver o que ia acontecer. Estava esperando o mal acontecer. O texto diz, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pelo quê? Pelos filhos? Pela arca de Deus. Você viu a profundidade disso? Ele não estava preocupado com os filhos, gente. Poderia estar em segundo plano, mas a maior preocupação dele era a arca de Deus que foi tirada do lugar. Ele falou, esse negócio não vai dar certo. Eles foram mexer na arca, não podia mexer, existe um princípio para lidar com as coisas de Deus, com a glória de Deus, eles foram inventar moda, isso não vai ficar. Eles sabiam que eles iam perder a batalha.
Por isso que o coração dele estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: as notícias que ele vai dar. Mas vocês vão prestar atenção em que ponto que ele vai reagir aqui. Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve também grande matança entre o povo. Ele está normal. E além disso, também seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Está normal. E a arca de Deus foi tomada. A última coisa que ele falou foi a arca. A principal preocupação do Eli aqui não é com os filhos. Porque ele sabe que a glória de Deus é mais importante do que tudo. Porque sem a glória, você perde tudo. A preocupação dele aqui não é com o povo morto, mas sim que a arca saiu do tabernáculo. Como se um sacerdote, ele sabia que retirar a arca do tabernáculo era uma violação mortal dos princípios de Deus. E esse benjamita que chegou fez a menção da arca por último. Viu? Não foi por último? Versículo 18. Olha o que o texto vai dizer. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, quando chegou a falar da arca de Deus, até quando foi falar dos filhos, ele ficou lá olhando assim. Mas quando fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira. Você viu a importância? Aí você vê um homem que, apesar dos erros dele, ele reconhece a estatura de Deus em relação aos homens. Quando fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Aí vai dizer por que ele caiu. Porquanto o homem era velho e pesado, era gordo. Ele tinha julgado Israel 40 anos. Está dizendo que ele é juiz também. O motivo da reação fatal de Eli foi a arca que foi levada. Ele caiu para trás de susto, porque foi pegar a arca, já era. E o texto destaca também que ele caiu porque ele era velho e pesado. Mas por que ele era pesado? Vocês lembram? Talvez se não fosse pesado, ele só balançava na cadeira. A morte do Eli se deu principalmente porque ele era pesado. Quando ele tomou um susto, o peso dele jogou ele para trás. Por que ele era pesado? Vocês lembram? Porque os filhos tiravam aquela parte boa do sacrifício que era oferecido, a parte da gordura, e ele, levava para cá. Ué, está na Bíblia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Nós estamos terminando. Por que ele era gordo? Qual é a consistência da gordura dele? Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo em Israel. A oferta de sacrifício que era destinada a Deus, para oferecer sacrifício, é como se eles fossem lá, tirassem a picanha e falassem: aqui fica para nós, Deus que, né? Fica com contrafilé se ele quiser. É isso que eles faziam. E eles estão engordando, no sentido de princípios quebrados, e essa comida física fez ele ficar gordo. Deus falou: vocês estão engordando com o sacrifício, vocês estão comendo o sacrifício que era para ser queimado no meu altar. E isso significa o quê? É quando a gente usufrui de coisas que são destinadas para Deus. A gente engorda tanto dessas coisas que pertencem a Deus, que a gente cai e quebra o pescoço. Deu para entender? A gente pode estar falando sobre dízimos, que é uma parte que a gente tem que devolver para o Senhor, a gente gosta de comer. E aí você vê que a pessoa está comendo a parte que deveria devolver para Deus, e ela começa a engordar com isso. Só que esse engordamento vai viabilizar a queda da pessoa e a quebra do pescoço. Entendeu agora? O profético disse aqui. Pode se tratar também do tempo que deveria ser separado para Deus e a gente gasta com outras coisas. Porque existe tempo de Deus, existe o nosso tempo, existe tempo para todas as coisas.
a gente corrompe o tempo que é de dedicação a Deus para fazer outras coisas. Pode ser que a gente vai engordar com isso. Isso pode se tratar da glória que alguns querem ter na igreja, que pertence a Deus, e a glória fica para o pregador, a glória fica para o cantor, a glória fica para o cara poderoso. Entendeu o que eu estou falando? Isso pode nos engordar tanto a ponto da gente quebrar o pescoço. Isso aí é fato, acontece toda hora. Esse é o calcanhar de Aquiles das igrejas. Ter que lidar com o ego das pessoas. Ego, desejo crônico de reconhecimento. Uma das principais pragas da igreja hoje é o ego e o desejo crônico de reconhecimento. E eu só quero servir se for aqui em cima, porque é alto e o pessoal vê. Entende? Não, se for lá, não quero não. Esse é o problema de igreja, reconhecimento. As pessoas não querem fazer nada no anonimato. Pode perceber, elas querem ser reconhecidas porque elas fazem, porque elas dão, por aquilo que elas acham que são, e aí ela está tentando pegar uma glória que não pertence a ela. E aí explica a queda de um monte de gente. Ah, fulano caiu. Você está comendo aquilo que não te pertence, irmão. Ah, fulano perdeu tudo. Você comeu o que não te pertence. Você tem que tomar cuidado. Você vai ficar se vangloriando. Nós estamos vendo as igrejas que cresceram tanto aí no Brasil, que estão hoje numa crise. Vocês estão vendo ou não? Estão acompanhando o que está acontecendo nas megas igrejas? Essa turma está comendo o que não pertence a eles. Eles construíram um império para eles. Ficaram famosíssimos. Né? Famosíssimos. Isso aparece eles, não aparece mais Deus. Fala de Deus, mas não. Eles são as estrelas. Está aí. Versículo 19, 22. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, aí ela também se assustou com isso. E de que seu sogro e seu marido morreram, e curvou-se e deu à luz na hora. Por quanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, olha só, ela tomou um choque tão grande quando a arca de Deus foi perdida, foi levada, que ela deu à luz a criança e começou a morrer. E as mulheres que estavam ao redor dela disseram para ela: não temas, pois deixa a luz a um filho. Porque para a mulher hebreia, isso aqui é uma né? Você tem um filho, né? O texto diz: ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Não está nem um pouco preocupada com o filho. É isso que está escrito na Bíblia. Ela não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode. Ela está preocupada, diz: foi-se a glória de Deus. Agora já era. Dizendo: de Israel se foi a glória. Porque a arca de Deus foi tomada. E por causa de seu sogro e de seu marido. Ela falou: ai. Ela sabe que a glória de Deus foi tomada por erro do Eli e a participação especial do marido dela, do irmão. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Ela estava focada no mais importante, que foi perdido, que não foi o marido, nem o sogro, nem o cunhado, ou outra coisa mais, mas foi a arca de Deus que foi levada. Entenderam isso? O que isso traz de lição para a igreja? Qual a reflexão que vocês fazem disso? Bispo, eu achei interessante essa parte da questão do Eli engordar, porque é um princípio que o senhor já ensinou em algumas outras situações da Bíblia, mas que me chamou a atenção nesse caso em específico, porque o fato dele engordar mostra para a gente que não foi uma coisa que ele fez uma vez só, né, de pegar a parcela que era de Deus. Então, a consequência ela não veio de imediato. Então, isso me chamou a atenção. Né? Mais uma vez, a Bíblia mostra para a gente que muitas vezes a gente está pecando ali, fazendo algo que Deus não se agrada, e a consequência ela não vem de imediato. Isso não significa que Deus está te aprovando ou te validando por aquilo que você está fazendo. Né? Esse eu acho que é um princípio bem interessante, e ele aparece aí nessa situação também. Além de usufruir daquela oferta, ele preferiu agradar os filhos do que agradar a Deus.
Então tem muita coisa envolvida, né, na conduta dele, de querer colocar Deus não como mais prioridade. Então a gente viu as consequências de algumas coisas que a gente acha que é comum, né? Mas não é comum para Deus. Deus é muito detalhista. Aí você vê pessoas simples que respeitam princípios, gente cuidadosa. Essas pessoas não vivem encrenca, não. Você vê que elas ficam sossegadinhas. A vidinha delas, ganham o dinheirinho delas, compram as coisinhas delas, mas você vê gente que se embaraça com coisa grande. Porque acha, não, Deus não vai. Deus vai sim, Deus ele preocupa com detalhes, ele olha. A gente faz as coisas... O maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu canso de ver. Nesses 20 e tantos anos de igreja, eu vejo toda hora gente entrando debaixo de maldição, não porque a pessoa é ruim, porque ela faz a obra de Deus relaxadamente. Não cumpre horário, não respeita as regras, faz meia boca, o que tem que ser feito não faz. Tudo isso aí é consequência. Você vê a pessoa não vale, parece que ela mexeu com o demônio. Não, ela simplesmente está lidando com as coisas de Deus de forma relaxada. Você não quer saber de nada, não. Então não faça, irmão. Então tira a mão desse negócio. Você não pode fazer bem feito, você entrega. Senhor, procura ali da igreja, pastor, não tem condição, estou fazendo minha boca, então dá para outro. Entrega. Tem hombridade, humildade de entregar, não larga o osso. O problema é esse, de igreja, não larga o osso, porque vai perder protagonismo. Larga o osso, irmão. Hein? Tá doido, moço? As pessoas falam assim comigo, pastor, que fulano vai para a sua igreja. Eu falei, vai, cuidado que ele vai ser melhor que você e tomar o altar. Eu falei, eu estou querendo, estou doido para querer. Se fizer melhor do que eu, pode vir para cá que eu sento aí, que eu estou precisando aprender mesmo. Mas cadê? Se você quiser fazer melhor do que eu, você pode vir, que o meu lugar é seu. Você acha que eu vou deixar alguém sentado que pode fazer melhor que eu? Vou nada. Não tenho esse orgulho, não. Não, eu não tenho mesmo. Talvez quando eu estava novo ainda eu tinha. Que agora é ruim de eu querer, hein? O cara faz melhor que você, está sentado. Venha cá, mais fácil, tá? Passa, que o povo dessa igreja aqui não é moleza, não. Você capricha bem, senão você fica quieto. Então, estou querendo. O cara é grande pregador. Vem cá, meu irmão, vamos para cá. Sobe para cá. Ficar um domingo para você testar. Eu olho na cara desse povo aqui da igreja e falo besteira aqui, você vai ver o que vai acontecer com você. Vem cá. Não é por mim, não, é por eles. Vai cá, fala batatinha aqui. Tem um monte de pregador aí fora que é pregador. Chega aqui, o pessoal fala normal, igual todo mundo. Nós somos tudo normal. Nós não estamos empolgados com pregador, nós estamos empolgados com a Bíblia. Você não precisa ser bonito, ser esbelto. Você falando a Bíblia para nós estamos bem felizes. Só dá a Bíblia para nós que não estamos preocupados com isso, não. Agora, por isso que eu falo, quando tiver que vocês identificar alguém bom mesmo, vocês me falam. Eu deixo 15 dias aqui e eu vou descansar. Agora, enquanto não tem, vocês me aguentam. Mas lógico, eu estou sendo sincero, não estou sendo hipócrita aqui, soberbo, não sou soberbo, não tem isso comigo. É porque eu falo, porque as pessoas têm esse negócio, né? Utopia, né? A irmã falou comigo assim, não, porque vai perder, veio comigo, vai perder uma pessoa muito usada. Eu estou querendo essa pessoa usada. Vamos lá. Nós estamos doidos precisando. Estou querendo abrir igreja, eu quero essa pessoa muito usada, essa pessoa que cheia de poder. Mas nós estamos carentes, né? A gente está todo mundo trabalhando aqui, com a mão na enxada, todo mundo ralando, e não tem artista aqui não, né? Está entendido? Vocês querem fazer algum comentário sobre o texto? Mas o que vocês entenderam? O que chamou a atenção de vocês? Porque eu acho que o assunto de 1 Samuel é muito interessante, muito interessante. É muito interessante, toda a sua aula muito, muito interessante. E eu queria falar sobre poder, né, que o senhor estava comentando aqui. E uma lição que a gente tira dessa aqui é discernimento. Atualmente, a gente vê horrores acontecendo por aí. E eu queria também perguntar ao senhor. Eu fui em determinada igreja, fazer uma visita, e lá a pessoa falou assim que vai ensinar como usar os dons. Como o senhor vê isso?
Não, eu não vejo como algo ruim. A gente vê muitas pessoas que têm capacidade na igreja. Aqui na igreja tem muitos profetas. Tem muitas pessoas que são mensageiros de Deus, por exemplo. Só que, é o que eu falo, não é que... Por que essas pessoas não estão assumindo, pastor? Porque elas não passaram por escola. Você tem que aprender a Bíblia, você tem que ser mentoreado, você tem que ser discipulado, você não pode ser simplesmente membro de igreja, você tem que estudar. E aí você vê pessoas com muito poder. Poder para pregar, tem pessoas que têm isso, mas exige muito mais do que só falar bem. Você vê pessoas que vê as coisas, ouve coisas, tem sonhos. Tem muitas mulheres e homens aqui que têm sonhos. E eu testo, eles falam comigo, bate em cima. Mas por quê? É como se você tivesse uma Ferrari e desse uma Ferrari para uma criança dirigir. É mais ou menos assim. Enquanto essa criança não for para a autoescola aprender a dirigir essa Ferrari, não é dirigir um carro comum. Ela tem muitos comandos. Essa Ferrari vai ficar na garagem. Vai ficar dando poeira lá. E vai viver o resto da vida com essa Ferrari na garagem, dando poeira, e nunca vai poder tirá-la da garagem. Por quê? Porque são pessoas que não querem fazer autoescola. Tem gente com potencial, só que você fala assim, vem para a escola bíblica. É porque eu gosto de dormir. Então deixa a sua Ferrari na garagem. É porque eu gosto de sair com a minha família, eu também gosto. Adoro sair com a minha família. Amo, falo. Mas, né? Pastor, eu também gosto de dormir, eu sou gente, né? Eu não sou um robô. Gosto de lazer. Pastor, porque eu... Então, Ferrari na garagem. Outros que falam demais, mas não tem compromisso com Bíblia. Pelo conteúdo que a pessoa fala, não sabe de nada. Só fala com essa fiada. Porque para você saber Bíblia, você tem que estudar. E quem estuda, fala diferente. Toda pessoa que conhece Deus, ela tem um semblante diferente, ela fala diferente, ela é sensata com as coisas, ela sabe o lugar dela, que o Espírito Santo toma conta dela. Ela vai na hora certa. Então é um monte de gente com poder. Quando você vê eu dando oportunidades aqui na igreja, você vai ver, às vezes você dá oportunidade, você fala, pô, que legal, fulano, né? Aí depois de outro, que legal, fulano, você fala, isso aí não foi muito bom. Mas não é que não é bom, é porque é a Ferrari sem treinamento. Então, eu sempre falo para as pessoas, vocês vêm para a nossa igreja, vocês são trazidos aqui para crescer. Vocês podem ficar tranquilos. Vocês foram trazidos para a nossa igreja para crescer. Porque esse é o dom da nossa igreja. A nossa igreja cresce. Está entendido? Ela cresce. Ela cresce. É uma igreja que ensina, é uma igreja que instrui. Todo mundo sabe disso. Então, nós temos um monte de gente de fora da cidade de Colatina que acompanha a igreja. Eu tenho gente de Marilândia que está dando oferta para a construção da igreja, enquanto tem membro da igreja que não está dando. Os caras acreditam, porque eu fui lá e discipulei eles. Eles mandam dinheiro, não é brincadeira. Eu tenho gente que me liga de outras cidades pedindo apoio, pastor. Tem gente do Pernambuco que é meu discípulo, que me acompanha pela internet. Pô, pastor, meu sonho é estar nessa igreja de vocês, que bênção Deus está fazendo aí. Então, as coisas estão acontecendo, a igreja cresce. Então as pessoas que vêm para cá, elas vieram para crescer, mas tem o tempo. O dom, ele pode ser aperfeiçoado. Se você pega um profeta que fala o que quer, vai virar uma bagunça isso aqui. Porque profeta não respeita ninguém, né? A maioria. Não tem ninguém sobre mim. O profeta tem que trabalhar debaixo da unção do líder. Tem que se reportar a mim. Eu sou o líder da igreja. Se é profeta, a assunção vai trafegar debaixo da minha autoridade. Você vai fluir. Porque Deus me instituiu como líder. Aí você tem seu dom. Quando você tem disciplina, você vai falar assim, profeta não fala 100%. Eu já falei aqui, profeta, ele é gente também. Vocês viram lá o Natan dando conselho para o Davi? Ô Davi, faz o que tiver no seu coração, pode construir o templo. Eu sou negativo. Você vai ver o próprio Samuel, que é um profeta muito bom, lá na frente ele vai passar a mão na cabeça do Saul. Aí Deus falou, vem cá, até quando você vai ficar protegendo o Saul? Então, coisa de profeta. Então, profeta não é Deus. Falou, não é 100%. E isso tem que aprender. Então o profeta tem que aprender a fechar a boca dele na hora que tem que fechar a boca e falar como Deus manda. Mas o profeta quer falar toda hora. Quer se meter no ministério. Então se essas pessoas se propuserem a ter disciplina, dom de línguas, por exemplo, fala em línguas. Línguas tem que ser em ordem. Ok? Tem que ser em ordem.
O cara, não, eu estou te falando. Quem profetiza, eu estou profetizando aqui, estou falando. Isso é profetizar. Se eu estou profetizando, o outro não tem que falar. Isso é ordem. Quinta-feira eu falei em línguas. Deus me mostrou que alguém estava interpretando. Eu falei que se tiver alguém interpretando, aí tinha. Só que a pessoa ficou com medo por causa do conteúdo. Foi pesado. Eu fiquei assustado. Porque era um conteúdo de juízo para a igreja. E o conteúdo foi, a partir de hoje, a igreja entra numa prova do deserto. Eu falei, eu não estou sabendo de nada, irmão. Mas o cara está interpretando lá. E falou para mim. Eu falei, eu na minha cabeça achei que era coisa boa, né? Então, tem que ser respeitado. Se você tem uma pessoa que é simples ali, que interpreta, vamos investir nessa pessoa. As mulheres que são profetas, disciplina. Deus usa muito a Aline do João. A Aline do João é uma bênção. Mas é uma mulher que tem conduta. Mulher respeitosa. Uma mulher que eu pego o microfone e boto na boca dela. Mas o dia que ela pegar e me desrespeitar, acabou o profético dela. É uma mulher, olha o padrão da mulher. A mulher só fica na dela ali, cuidadosa com as coisas. Então, os dons vão sendo desenvolvidos. Dom de línguas, dom de profecia, tudo isso vai ser mestre. A gente poderia ter um cara aqui para ensinar na escola bíblica. E eu poderia estar fazendo outra coisa. Sim, está saindo. Aí é exatamente esse o ponto. O que eu estou vendo aí, o ensinamento do Senhor, é em cima da palavra, que é isso que tem que ser. Mas eu estou me referindo a tipo assim, você tem que fazer isso assim, não, X, B, não, porque hoje, né, nessas igrejas, nesses negócios aí, é desse jeito. Eles falam assim, você faz assim, que você vai pegar a pessoa desse jeito. Não, eu creio como o Senhor está explicando aqui. Eu tenho que ter conhecimento bíblico, eu tenho que ter parte com Deus para mim exercer esse dom que o Senhor está dizendo. Eu tenho que ter conduta. Usar ele de forma coerente. De forma correta. E é um despertamento que o Senhor está falando para todos nós aqui. É discernir isso aí, ver o que é de Deus, o que é princípio de Deus dentro de um dom. Porque hoje as pessoas estão sendo levadas por enganação, como o senhor explicou inicialmente. Você vê que em Colatina, o maior problema das igrejas de Colatina que foram divididas por pessoas que tinham dom. Todas as divisões que aconteceram de rebelião, é o cara que tem dom, a mulher que tem dom, mas não sabe usar. Mas Deus... Sim. Mas eu estou vendo... Você tem um espírito de liderança. Mas a pessoa começa a querer passar por cima do pastor. Isso é errado. E ela tem o dom. Às vezes ela enxerga coisas que ela poderia chamar o pastor. Pastor, quero trabalhar isso com o senhor respeitosamente, que Deus está me mostrando, estou entregando para o senhor isso aqui, vê o que o senhor faz. Então, respeitosamente, porque é muito difícil você fazer isso com um líder. Mas eles querem o seguinte, eles enxergam uma coisa que o pastor ainda não viu, eles começam a querer dividir a igreja, juntar grupinho, vai para dentro das casas, faz grupinho, reuniãozinha, porque tem o espírito da liderança ali. Mas o que acontece? É o espírito, liderança e poder sem disciplina é síndrome de Lúcifer. Lúcifer é poderoso. Era um cara poderosíssimo no céu. E essas rebeliões que acontecem nas igrejas é isso, é gente com poder, gente que tem dom, capacidade, prega bem, Deus usa, mas eles não sabem que tem que ser educados. Deus traz para sentar, para depois levantar. Eles querem subir. Eu quero subir. Mas subir como, irmão? Coloca um profeta aqui, irmão, na frente, que não tem disciplina. Ele acaba com a igreja. Ele é profeta? Mas acaba com a igreja, divide a igreja. Acaba com a igreja. Só deixar. Usa dons de revelação sem disciplina. Começa a falar, o cara está pregando, você levanta e sai falando as coisas. Está vendo? Está vendo, mas não tem disciplina. Então não serve para nada. A proposta é treinar esse povo para que eles possam ser usados nos dons. A capacidade deles. Mas difícil é aguentar. É verdade. Muito obrigada. Tá bom. Tudo bem, gente? Você está esticando a mão?
Pastor, o senhor entrou muito nessa parte de falar sobre os dons, né, espirituais, mas de forma errada, né? No caso, entrando nessa parte do ocultismo também. E como a irmã também falou, hoje nas igrejas a gente vê muitos falsos mestres, né, falsos profetas também, que são usados, têm dons, mas que são dons do ocultismo, né, e tudo mais. Então, como a gente reconhece assim esses falsos mestres e esses falsos profetas? Como que eu reconheço, sendo que muitas vezes eles podem ser usados, eles podem acertar nas profecias, né, ali nos dons deles, mas de forma que não é Deus agindo, né? Como que eu reconheço esses falsos mestres e profetas? Para um pouco, processa e responde. No caso, seria pelos frutos deles? Você está estudando o quê? Faculdade? Eu faço arquitetura. Arquitetura. Como é que você sabe que um projeto está certo ou errado? Pela forma de construção, a organização. Como é que você aprendeu isso? Estudando. E como é que a gente discerne as obras que estão erradas? Por meio da palavra. Né? Você respondeu. O que traz discernimento é conhecimento. Sempre. Eu não posso falar de material de construção aqui, eu não entendo. O Saulo entende. Eu não posso falar de certas coisas aqui que é responsabilidade de outras pessoas que têm entendimento. Eu posso tentar falar sobre ouro, eu vou ficar falando sobre ouro, o que acontece? Napoleão está sentado, eu começo, o ouro é assim, né? Para você deixar ele purificado, você tem que passar mel nele. Napoleão vai olhar assim, mesmo. Entendeu? É a mesma coisa quando um pastor fala besteira e o mesmo tem conhecimento. O mesmo fala, isso aí é simples, simples. Conhecimento. Discernimento, você fala assim, isso é demônio. Isso não é Deus. Deus está acusando agora os outros? Eu estou te acusando. Eu falo, mas quem é acusador? É Deus. É Deus? É Deus? Quem é o acusador? Então é a ignorância que acaba com as igrejas. Ignorância. E tem pastor que gosta de igreja ignorante. Adora. Porque a igreja não pensa. E ele fala o que ele quer. Ele fala, pau é pedra. Pessoal, amém. Estou vendo um anjo do seu lado aí. Ele está fazendo assim para você, ó. Você entregar o seu dinheiro que você recebeu. Pastor, faço. Facílimo. Tem um monte, você não, mas tem um monte de gente que aceita isso e acredita nisso. Tem gente que da igreja que vai atrás dessas irmãs aí para receber revelação. Daqui da igreja. Eu não quero esse tipo de gente aqui na igreja. Não quero. Eu não quero esse tipo de gente. Eu não quero construir uma igreja de gente assim, não. Quero construir uma igreja de gente que pensa. Porque gente que não pensa não constrói nada. Depois que eu morrer, tem que ficar uma igreja de gente que pensa. Gente que não pensa não constrói nada. São manipulados. Então, para você construir alguma coisa sólida hoje, é igual a nossa igreja. Vocês viram lá, eu postei lá no grupo quanto vai custar essa igreja. Isso aí não é para amador não, filho. Isso não é para amador não. Pastor que gosta de ficar passeando às custas de igreja, não faz nada não. Entendeu? Que fica aí se enriquecendo. Isso aí é para amador. E você tem que ter gente. Gente que tem fé. Fé. Não é negócio de 1.000, é negócio de 1.000.000. Então, só o cara que tem fé. O cara para meter a mão no bolso e tirar 5.000 reais, tem que ter fé. 6.000 reais. É fé. É assim que você constrói a igreja. O pequenininho lá ganha salário mínimo, mas ele dá lá os seus 100 reais, os seus 50 reais. Isso é fé. E para ter gente consciente do que você está fazendo para obras maiores, você tem que ter um povo preparado, irmão. Senão você vai ficar em 2 portinhas o resto da sua vida, com um ventilador rodando no teto e você pedindo a Deus para aumentar. Não vai. Então, as grandes igrejas se constroem assim, com decisão, homens sérios e mulheres sérias, comprometidos com Deus, que conhecem a palavra, que estão firmes. São esses caras e essas mulheres que fazem a igreja. Que as coisas que vocês veem aí é com fé e dinheiro. Dinheiro. Não é brincadeira, não. Os caras pensam que... Ai. Então, com um discurso barato, é o que eu falo. O discurso define o público. O público define o seu crescimento.
Entendeu? Eu estou tentando trabalhar para mim fazer essa igreja agora. E eu estou trabalhando nisso desde quando eu comecei o ministério. Perdi um monte de gente, e aí veio as pessoas que queriam, e as pessoas foram consolidando, e vai chegando. É assim que faz, um trabalho de base. Para vencer numa cidade dessa. Terrível. Mas nós vamos vencer, estamos vencendo. Você vê na escola bíblica hoje, ó, como é que está bonito, ó. É Deus isso. Essa igreja não é pequenininha, é Deus. Você vê no culto da noite, Deus. Amém, gente? Obrigado pela paciência com tudo isso, mas a intenção é que vocês se tornem pessoas melhores e façam coisas boas. Tem mais? Vamos lá. Bom dia, bispo, bom dia a todos. Aproveitando o gancho da irmã que trouxe novamente o assunto do mundo oculto, né, que o senhor se referiu. Dias atrás eu vi um vídeo sobre as muitas vertentes do protestantismo, né, e uma delas eram os mormons, né. De antemão, quero já deixar claro que a minha intenção não é desrespeitar o credo, né, a denominação, é só uma dúvida. É que o fundador, né, Joseph Smith, quando ele escreve o livro do Mormon, que é a parte da Bíblia, ele alega ter recebido uma aparição de um anjo de luz Moroni, que citou o que ele escreveu no livro ali, né? Aí, levando para a Escritura, né, na Bíblia, o próprio Jesus disse que passariam céus e terras e nenhuma vírgula da palavra da lei seria alterada. Aí, no instante que o senhor se referiu ao mundo oculto, me veio esse pensamento. Nós poderíamos considerar essa aparição como, quem sabe, que ele tomou o caminho errado? Sim, sim. Esse é um exemplo prático disso, de ocultismo, do mundo oculto, essas visões que eles têm, esse anjo Moroni, que trouxe o próprio livro de Mormon, né? Que deu a revelação do livro de Mormon. A Bíblia combate isso. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares guardados. Abençoados pelo teu poder, que tenhamos um dia de bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém.